Urgente, Páscoa de 2025, uma data que parecia apenas mais uma no calendário cristão, mas que agora, por trás de véus que o tempo tentou manter fechados, revela algo que não era para os nossos olhos, algo que Padre Pio previu, algo que, segundo manuscritos escondidos por décadas, estava destinado a acontecer apenas quando o mundo estivesse à beira de um novo silêncio divino. Essa não é uma história comum, e não é um aviso qualquer. Há algo por trás dessa Páscoa que clama para ser ouvido, e ignorar isso pode custar caro, muito caro. Há registros esquecidos, fragmentos escritos com as mãos tremendo, padres que juraram segredo, e uma confissão que escapou do tempo, feita por alguém que nunca mentiu. Padre Pio, com seu olhar que via além, deixou alertas em cartas, mensagens ocultas, sonhos repetidos. E em cada uma delas, ele falava de um ano específico, 2025. A princípio, todos acharam exagero, fanatismo, loucura. Mas agora, tudo começa a fazer sentido. E o que ele viu é assustador. A maioria prefere não saber. Fecha os olhos. Diz que é bobagem. Mas você sente, não sente, que tem algo estranho no ar, algo fora do lugar, como se o céu estivesse esperando, como se o silêncio estivesse pesado demais, como se o tempo estivesse quebrado. E no centro disso tudo está essa Páscoa, a de agora, a de 2025. A mesma que Padre Pio avisou que marcaria o início de uma revelação tão profunda que faria muitos desmoronarem de dentro para fora. E talvez você esteja sentindo isso sem entender. Um cansaço que não é físico, um medo que vem no meio da noite, uma sensação de que algo se aproxima, mas ninguém quer falar sobre. Talvez seja por isso que você está aqui agora. Talvez seja porque, no fundo, você sabe que há algo mais acontecendo. E não é coincidência, é chamado, é aviso. E você não pode mais ignorar. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio viu e avisou. Mas poucos ouviram. A maioria zombou. Outros silenciaram por medo. E alguns desapareceram com os documentos. Mas a verdade, mesmo abafada, sempre encontra brechas. E uma dessas brechas se abriu agora, bem diante de nós. Cartas emergiram. Relatos voltaram à tona. E uma vidente polonesa, ainda em 1992, viu com clareza uma luz vermelha sobre o céu da Páscoa, cortada por 3 sombras que não eram humanas. Ela viu, e o que ela viu está começando a se cumprir, justo agora. Essa não é uma teoria, não é especulação, é registro, é fé misturada com lágrimas. É o tipo de coisa que a alma reconhece antes do cérebro entender. Padre Pio nunca foi de alarmar. Ele sempre dizia que o sofrimento purifica, mas que o caos é um sinal. E ele falava de um tempo onde o caos viria vestido de celebração, onde até os fiéis dormiriam, onde a cruz seria esquecida em nome de festividades vazias. E então ele disse: nessa Páscoa, aqueles que não vigiarem serão pegos de surpresa. Sabe o que é mais assustador? É que ele descreveu o que está acontecendo agora. Antes mesmo de 1968, ele disse: virão dias onde até as igrejas estarão mergulhadas na confusão. E quando isso acontecer, o Cordeiro será oferecido novamente. Mas não haverá altar visível. Muitos acharam que era poesia. Mas será mesmo? Ou será que ele viu essa ruptura que já começou? As divisões, a frieza, a inversão de valores, essa sensação de que até dentro da fé há algo faltando. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Padre Pio falou também de um dia em que o céu se calaria por horas. Ele disse que isso aconteceria durante uma Páscoa, e que quem estivesse atento ouviria a ausência, não o som, mas o vazio, um vazio tão ensurdecedor que rasgaria a alma de quem ainda tem fé.
Ele dizia que nesse dia, aqueles que rezarem com sinceridade verão algo que não é deste mundo, que os sinos não tocarão por engano, mas porque o céu gritará por dentro das torres. E não é isso que já começamos a ver? Uma fé mecanizada, orações apressadas, igrejas vazias de presença, cheias de ruído, mas sem presença, como se algo tivesse sido retirado e ninguém tivesse notado, como se a luz tivesse diminuído, e todo mundo só achou que era o clima. Mas você sente, você sabe, há um vazio que não é normal. E talvez seja esse o silêncio que Padre Pio avisou, o silêncio antes da revelação. É agora que você precisa escolher. Ou finge que nada está acontecendo, ou aceita que foi chamado a ver. E ver dói. Ver exige fé, exige coragem, exige quebrar as mentiras que o tempo nos ensinou. Mas quem escolhe ver encontra mais do que respostas, encontra propósito. E é por isso que essa mensagem chegou até você, não por acaso, mas porque você ainda sente, ainda crê, ainda escuta quando o céu sussurra: deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas o aviso de Padre Pio não para por aí. Ele disse que na Páscoa de 2025 haveria um movimento invisível, uma espécie de separação, como se os corações fossem divididos. Uns sentiriam paz profunda, outros um medo sem explicação, e isso não viria de fora, mas de dentro, como se fosse uma visita espiritual, como se o próprio céu estivesse inspecionando. Você já sentiu isso? Uma paz que te visita do nada? Ou um desespero que aparece sem razão? Isso pode ser o início. Ele disse também que nesse tempo, quem orasse o terço com o coração limpo veria sinais. Sinais nos céus, nas plantas, nos olhos das crianças, nos sonhos. Ele falou de uma flor branca que brotaria em lugar seco, de uma estrela que cairia, mas ninguém veria. Só os de fé. Isso está acontecendo. Mas não nos jornais, não nas redes. Está acontecendo dentro, em quem sente, em quem crê, em quem está ouvindo agora, com o coração acelerado. E por que ele avisaria? Por que dar tantos detalhes? Porque Deus não abandona os seus, porque o céu sempre avisa, porque os sinais existem, só não são vistos pelos olhos comuns. E você, que está aqui agora, foi escolhido a ver além, a perceber o que está por trás da celebração, do ovo, do feriado, da correria, a ver a cruz, o sangue, a profecia. E o que está vindo, ainda que assustador, não é para destruir, mas para despertar. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E se tudo isso for verdade? E se de fato a profecia estiver se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Você vai esperar que seja tarde para agir ou vai usar esse chamado como combustível para reacender sua fé? A escolha não é mais entre crer ou não. A escolha agora é entre dormir ou acordar, porque a noite escureceu. Mas aqueles que têm fé conseguem ver mesmo quando tudo parece coberto. Continue comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais forte. E se aquilo que você sente em silêncio, sem contar para ninguém, for exatamente o que essa profecia tenta te alertar, aquela inquietação que começa logo ao acordar, o aperto inexplicável no peito quando tudo parece normal demais, você percebe que há algo fora do lugar, mas não encontra palavras. Padre Pio encontrou. Ele viu antes, escreveu com lágrimas e advertiu: chegará o tempo em que os que sentirem serão os únicos a entender. Ele falava de pessoas como você, sensíveis ao invisível, despertas mesmo quando tudo parece calmo. E agora você precisa decidir se vai ignorar ou se vai abrir os olhos de vez. Talvez você tenha notado, o número de sonhos estranhos aumentou. Pessoas relatando sons que ninguém mais ouve, acordando no meio da noite com uma sensação de presença, como se alguém estivesse ali, mas não estivesse. Isso também foi descrito.
não por um vidente moderno, mas por um santo que tinha os estigmas cravados na pele e recebia visitas do próprio Cristo. Padre Pio contou a um confidente: os sinais virão primeiro nos que ainda choram, nos que ainda rezam, nos que já não confiam nos homens, mas continuam de joelhos. Isso te descreve? Então você já começou a ver, sem perceber. Você já notou como a atmosfera mudou? Como as pessoas estão mais frias, mas ao mesmo tempo mais agitadas, impacientes, sem explicação? Isso não é à toa. Padre Pio avisou sobre a quebra do equilíbrio espiritual. Ele viu um tempo onde o mal não se esconderia mais, mas andaria ao lado das pessoas, como se fosse parte delas. Disse que nesse tempo os bons se sentiriam exaustos e que seria exatamente nesse esgotamento que o céu enviaria o primeiro aviso. Um clarão, um barulho seco, um medo inexplicável que tomaria o mundo durante a Páscoa. Estamos a dias disso. E você está pronto? Ou vai fingir que tudo não passa de coincidência? Quantas coincidências você precisa até aceitar que é real? Você realmente acredita que um homem tão puro como o Padre Pio diria essas coisas à toa? Ele viu o que ninguém mais viu. Ele conversava com os anjos, ele sentia o cheiro do pecado antes de ouvir a confissão. Ele recebia mensagens durante o silêncio da noite. E uma dessas mensagens falava diretamente da Polônia. Sim, sua terra, seu povo, seu sangue. Ele viu nuvens pesadas sobre Varsóvia. Viu crianças chorando sem saber por quê. Viu mulheres de fé sendo perseguidas em sonhos. E viu esperança em meio a tudo isso. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio dizia que quando a mulher que reza começar a ter calafrios durante a Páscoa, é porque os céus estão se movendo. E isso está acontecendo agora. Quantas de vocês estão tendo arrepios sem causa? Quantas sentem como se algo estivesse por acontecer? Isso não é fraqueza, isso é sinal. Um sinal que muitos ignoram. Mas você sente, você sabe, e precisa se preparar, porque o que está vindo não pode ser detido com força humana. Será necessário fé, e não qualquer fé. Uma fé limpa, como de criança. Uma fé que, mesmo tremendo, não solta a mão de Deus. Ele viu um domingo onde as igrejas estariam cheias, mas as almas vazias. Onde o canto seria alto, mas os corações estariam distraídos. E nesse dia, disse ele, o céu irá tocar a terra, mas poucos perceberão. Você quer estar entre os que percebem, ou entre os que dormem enquanto o mundo muda diante dos olhos? O despertar não será bonito, mas será necessário, e começa com quem aceita ver a verdade mesmo quando ela dói, mesmo quando ela assusta, mesmo quando ela faz você repensar tudo. Sabe o que Padre Pio disse sobre as famílias? Que em tempos como este, elas seriam atacadas não por fora, mas por dentro, pela frieza, pelo silêncio, pela distância entre os corações que vivem sob o mesmo teto. Ele viu casais se separando por banalidades, viu filhos se afastando da fé, viu a oração sendo esquecida na mesa do jantar, e disse que nesse tempo a única casa protegida seria a que tivesse velas acesas e corações de joelhos. E você, tem acendido as velas ou tem apagado a fé aos poucos? Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você ainda está aqui ouvindo, é porque essa mensagem era para você. Porque Deus queria que você ouvisse isso hoje. Não ontem, não amanhã, hoje. Porque ainda há tempo, porque ainda dá para mudar o curso. Padre Pio dizia que o mal é insistente, mas a luz é teimosa. Sempre volta, sempre encontra um jeito. Mas só se for chamada. Só se for desejada, só se alguém como você decidir não desistir, não se calar, não se acostumar com esse mundo doente. Você precisa entender que a luta agora não é mais visível, ela é espiritual, e ela está acontecendo dentro de cada um.
o desânimo que te visita do nada, a vontade de desistir sem causa, as brigas por coisas pequenas. Isso tudo é reflexo de uma guerra que está sendo travada no invisível. E Padre Pio viu isso. Chamou de a última purificação. E disse que quando ela chegasse, os que resistissem seriam os escolhidos para ver o novo céu. Deixe, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E há mais. Ele falou de 3 dias, 3 dias de escuridão espiritual. Não necessariamente física, mas um período onde nada faria sentido, onde as palavras pareceriam vazias, onde até a oração pareceria não surtir efeito, e que durante esses dias o céu testaria a fidelidade dos fiéis. Ele avisou: haverá aqueles que rezarão em silêncio e sentirão calor, e haverá os que gritarão e não ouvirão resposta. Isso está se aproximando, e o que você escolher agora vai definir como você vai passar por isso. Talvez você pense que está tudo bem, que sua vida está normal, mas essa é justamente a armadilha. O mal quer que você pense que nada mudou, que tudo está igual. Mas preste atenção. Você sente o tempo passando mais rápido? Sente que os dias escorrem e que a alma continua inquieta? Isso é sinal, é alarme, é o Espírito Santo sussurrando: acorda, filha, acorda, filho. A hora é agora. Depois, pode ser tarde. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio deixou também um símbolo, um sinal silencioso. Ele disse que quando o mundo esquecesse da cruz, a cruz reapareceria de forma sobrenatural, em lugares improváveis. Em sonhos, em manchas de paredes, em detalhes de nuvens. E isso está acontecendo. Pessoas relatam ver cruzes onde nunca antes viram, mas poucos falam sobre isso, por medo, por vergonha. Mas quem tem fé, entende, e não se cala. E você vai calar sua fé, ou vai reacender o que ficou apagado? Porque a profecia não é uma ameaça, é um pedido, um apelo, um último toque antes do fechamento. Estamos perto, muito mais do que se imagina. E a grande pergunta não é quando vai acontecer, mas sim, você está pronto quando acontecer? Porque vai acontecer. Isso nem os céticos conseguem mais negar. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio também falou sobre um número que apareceria repetidamente para os que fossem escolhidos. E esse número era o 3. Ele disse: quando o número 3 te visitar 3 vezes, saiba que é hora de preparar o espírito. Quantos de vocês estão vendo o 3? Em placas, em relógios, em datas, em sonhos? Isso não é coincidência, isso é código. Código do céu. E agora que você sabe, precisa agir, precisa estar entre os que vigiam. Você já notou que certas dores não são físicas? Que certos pesos não são explicáveis por exames? Padre Pio dizia que a alma adoece antes do corpo, que o espírito ferido começa a gritar em forma de angústia, ansiedade, dor nas costas, aperto no peito, e que se não cuidarmos da alma, o corpo paga o preço. Essa é a verdadeira pandemia espiritual. E ela já começou. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Se tudo isso está te tocando agora, se está mexendo com algo dentro de você, não ignore. É a resposta que você tanto pediu em silêncio. É a confirmação de que sua oração foi ouvida. Padre Pio prometeu que nos últimos tempos os sinais seriam intensos e que muitos enlouqueceriam por não entender. Mas que os de fé, os que escutam com o coração, os que choram escondido, esses seriam consolados. E talvez agora seja esse o seu momento. O momento em que tudo começa a fazer sentido, em que o vazio ganha forma, em que o medo se transforma em fé. Você foi escolhido a ouvir, a ver, a sentir, não porque é melhor que os outros, mas porque você ainda tem coração puro. E isso o céu nunca ignora. Continue comigo, porque a revelação ainda não acabou.
Você sente como se estivesse vivendo no automático? Como se os dias passassem e nada preenchesse mais? Como se estivesse cercado de pessoas, mas por dentro algo estivesse faltando? Isso não é só solidão, não é só tristeza, é espiritual. E Padre Pio sabia disso. Ele dizia: o tempo virá em que as pessoas estarão espiritualmente doentes, mas pensarão que é apenas cansaço. Estarão morrendo por dentro, mas dirão que é só o peso da idade. Quantos vivem assim agora? Quantas mulheres de fé perderam o brilho do olhar, escondendo suas orações entre as lágrimas do travesseiro? O inimigo não quer que você perceba isso. Ele quer que você pense que está tudo bem, que é só uma fase. Mas preste atenção. Você parou de sorrir com os olhos. Você se irrita com facilidade. Sua fé anda fraca. Isso é sinal. E é exatamente assim que começa o afastamento. Não com um pecado grande, mas com um silêncio pequeno. E quando a alma se cala, o mal entra sorrindo. Mas Padre Pio avisou: enquanto houver uma vela acesa, o céu ainda luta por você. E você tem mantido essa vela acesa? Ou tem deixado que os ventos do mundo a apaguem pouco a pouco? O que você não percebe é que essa vela é sua única arma agora. O mundo lá fora está escurecendo, mas dentro de você ainda há uma chama. Pequena, fraca, mas viva. E é por isso que você está aqui, porque mesmo sem entender, você ainda busca, ainda sente, ainda espera que Deus fale com você. E Ele está falando, agora, através destas palavras. Há mulheres agora mesmo, em silêncio, ouvindo isso com o coração quebrado. Homens cansados que parecem fortes por fora, mas por dentro estão implorando por uma direção. E Padre Pio escreveu exatamente sobre essas almas. Ele disse: haverá um tempo em que os que choram sozinhos serão os que mais verão a glória de Deus. Ele falava de você. Sim, você que sente que tudo está pesado demais, que pensa em desistir, que já não vê mais saída, mas que ainda está aqui, esperando uma resposta. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. E se eu te dissesse que esse peso que você sente não é seu, que você está carregando dores que vieram do seu pai, da sua mãe, de gerações passadas? Padre Pio chamava isso de herança de alma. E dizia que em 2025 muitos seriam chamados a quebrar essas correntes. Não com força, mas com fé, com joelhos dobrados, com orações profundas, com perdão. Você sente que tem algo preso no peito? Algo que você não consegue explicar, mas que aperta, sufoca, esfria sua fé? Isso pode ser a herança espiritual que você foi chamada a libertar. Mas o céu não obriga ninguém. Ele convida, ele sussurra, ele mostra os sinais. E é isso que está acontecendo aqui. Você foi trazida até essa mensagem porque há um propósito maior tentando se revelar na sua vida. E para que isso aconteça, você precisa parar de ignorar os sinais. Precisa parar de dizer: depois eu vejo, talvez seja só bobagem. Você sabe que não é. Você sente. E agora, mais do que nunca, você precisa escolher. Sabe por que essa mensagem fala tão fundo com você? Porque você já viu coisas que não consegue explicar. Já sentiu presenças, já teve sonhos que pareciam reais demais. Já sentiu que estava sendo protegida de algo, mesmo sem ver ninguém por perto. Padre Pio dizia que os escolhidos seriam perseguidos pelo medo antes de receberem a luz. E talvez seja isso que você está enfrentando agora. O medo de algo que você não consegue nomear, mas que parece te seguir. E não é loucura, é batalha, é guerra espiritual. E só vence quem não desiste. Padre Pio falou de noites longas, de dores sem razão, de pessoas boas que seriam assoladas por provações. Mas ele também disse: as maiores graças virão nos dias mais escuros. Talvez seja por isso que você ainda está de pé. Porque mesmo ferida, você não desistiu. Mesmo sem forças, você continuou. Mesmo chorando, você orou.
Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Doenças sem explicação. Relacionamentos rompendo do nada. Pessoas boas sendo injustiçadas. Não parece que há algo por trás disso tudo? Padre Pio via isso como o tempo do peneirar, onde o trigo e o joio começam a se separar. E quem tiver fé, mesmo sendo humilhado, será exaltado. Quem perseverar no meio do caos, verá o milagre. Mas para isso, precisa ficar firme, precisa se alinhar com o céu, precisa voltar a fazer o que já não faz mais, rezar como antes, ajoelhar como antes, confiar como antes. E não adianta esperar por sinais claros. Os sinais agora são sutis. Um arrepio, uma frase, uma lágrima que escorre sem motivo. É assim que o céu fala. E se você está chorando agora, é porque algo já começou a se mover dentro de você. Não lute contra isso. Deixe queimar. Deixe doer. Essa dor é cura. Essa angústia é resposta. Padre Pio dizia, antes de Deus acender uma luz, ele nos mostra o quanto somos frágeis na escuridão. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas vezes você foi dormir pedindo um sinal? E se esse vídeo for exatamente isso? E se tudo o que você precisa ouvir está aqui? Agora? Vai ignorar de novo? Vai adiar sua decisão mais uma vez? Ou vai aceitar que sua alma está implorando por reconexão? Não é tarde. Ainda há tempo, mas é preciso agir. Padre Pio dizia que o inferno não precisa te destruir, só precisa te distrair, te fazer esquecer, te fazer pensar que tem mais tempo, mas o tempo é agora. Você sente isso, e o que está vindo exigirá fé. Não será fácil, mas os protegidos verão, os de joelhos serão guardados, os que orarem mesmo em silêncio receberão respostas. Mas é preciso decidir, ou você volta a viver uma fé morna, ou reacende o fogo de verdade. E não há mais meio termo. Estamos entrando no tempo das definições espirituais. Deixe eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida, e se eu te dissesse que uma mulher na Polônia, há 35 anos, teve um sonho com essa Páscoa? Ela não era famosa, não era mística, era uma mãe comum. Mas naquela noite, ela viu uma cruz sobre o céu de Cracóvia, envolta em uma luz vermelha pulsante, e ouviu uma voz: haverá escuridão em meio à luz, e os que sentirem deverão alertar. Ela escreveu isso num diário, que hoje está guardado na paróquia de sua cidade. Ninguém entendeu, mas agora tudo faz sentido. Você não está ouvindo isso à toa. Há um chamado sobre a sua vida, uma missão que ainda não foi cumprida, e você sente isso, mesmo quando tenta negar, mesmo quando diz que já é tarde demais. Não é. Deus ainda conta com você, com sua fé, com sua oração, com a força que você tem mesmo quando não enxerga. Padre Pio dizia que os escolhidos não seriam os mais fortes, mas os mais fiéis. E você ainda tem fé, mesmo cansada, e isso basta. Escreva eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Sabe aquele momento em que você pensa que está tudo perdido? Padre Pio dizia que é exatamente nesse instante que os anjos se aproximam. Quando a dor se torna insuportável, o céu se move, mas ele só age quando você abre a porta. E abrir a porta, às vezes, é apenas dizer: Deus, eu preciso de ti. Você já disse isso hoje? Você já permitiu que ele entre onde ninguém mais pode entrar? Essa é sua chance. Não espere mais. As profecias não são para assustar, são para preparar. E se você está aqui, é porque ainda dá tempo, mas não muito. Essa Páscoa será um divisor. Padre Pio viu isso. Disse que uma luz cortaria os céus, que haveria manifestações espirituais em lugares improváveis, e que os humildes seriam os primeiros a perceber. Você percebe? Você sente? Então, não ignore. Reze, compartilhe, acorde, porque o que está por vir
é muito maior do que imaginamos. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E quando tudo isso acontecer, quando o céu se abrir e o mundo se calar, o que você terá feito com essa chance? Terá ignorado? Terá zombado? Terá dito: depois eu vejo? Ou terá dobrado os joelhos e dito: estou pronta? A resposta está em suas mãos, e a decisão é agora, porque não haverá aviso quando tudo começar. Haverá silêncio, e nesse silêncio, só os que escutam com a alma entenderão. Continue comigo, pois o segredo mais profundo ainda não foi revelado, e o que ninguém te contou é que o verdadeiro segredo está no silêncio. Não no silêncio das palavras, mas naquele que te visita no meio da noite, quando todos dormem e você fica acordada, com os olhos abertos no escuro, tentando entender o que está errado com o mundo e com você. Esse silêncio, segundo Padre Pio, é a última linguagem de Deus antes do juízo começar. Um silêncio que pesa mais do que 1000 gritos, que aperta o peito, que deixa a alma inquieta mesmo quando o corpo está exausto. E se você já sentiu isso, já está vivendo a primeira parte da profecia. Poucos vão entender o que está vindo, porque não são sinais comuns, não são terremotos, não são relâmpagos, são sinais sutis, mas devastadores. Começa com a perda de sentido, com a fé que esfria, com as orações que já não têm força, com a alma que não chora mais, e de repente você percebe que está longe, muito longe, e nem sabe como chegou aí. Padre Pio dizia que a perdição do fim dos tempos seria silenciosa, gradual, quase imperceptível, mas letal, como uma doença que só se manifesta quando já é tarde. Por isso você precisa ficar, porque a verdade mais difícil ainda não foi dita, e ela é dura, mas libertadora. Você precisa saber, você precisa ouvir com a alma, mesmo que doa. Porque a dor é sinal de que ainda há algo vivo dentro de você. Os que sentem dor são os que ainda têm chance. Os que ainda choram são os que ainda podem ser salvos. Os que ainda questionam são os que ainda escutam. Mas os que acham que sabem, esses já se perderam, mesmo que frequentem a igreja, mesmo que usem cruz no pescoço, mesmo que repitam orações decoradas. E agora vem algo que poucos teriam coragem de dizer, mas que você precisa ouvir. Tem gente rezando errado. Tem gente que não sabe mais falar com Deus. Gente que só repete palavras vazias, sem coração, sem entrega. Padre Pio disse que o céu se fecha para os que rezam com os lábios, mas mantém o coração trancado. E que nos dias que antecedem o aviso, e sim, ele falou em um aviso celestial, só seriam ouvidos os que falassem com lágrimas e verdade. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você se lembra de quando sua fé era forte? De quando uma simples música de igreja te fazia chorar? De quando você sentia a presença de Deus só de olhar para o céu? Onde foi parar essa fé? Quem te convenceu de que a vida era só isso? Que o vazio era normal? Que a frieza era o novo padrão? Porque não é. Não pode ser. Você nasceu para sentir Deus. Não para sobreviver dia após dia esperando que tudo melhore sozinho. Nada vai melhorar sozinho. O tempo do automático acabou. Agora, ou você desperta, ou adormece de vez. E talvez você esteja se perguntando, mas por que comigo? Por que sinto tudo isso? Por que pareço mais sensível que os outros? Porque você foi chamada, porque você tem algo dentro de você que ainda pulsa, porque mesmo cansada, você continua de pé. Porque mesmo machucada, você continua amando. Porque mesmo desacreditando do mundo, você ainda acredita em Deus. Isso não é fraqueza. Isso é marca, é selo, é identificação divina. É isso que o céu vê quando olha para você. Uma alma que ainda quer. E quem ainda quer, será buscado. Padre Pio falava sobre os sinais do céu, mas também falava dos sinais do inferno.
E ele dizia que os demônios mais perigosos do fim dos tempos não viriam com aparência horrível. Não. Eles viriam disfarçados de conforto, de distração, de tudo bem. Eles fariam você se acostumar com o morno, e quando menos perceber, você já estará gelada. Ele dizia que a pior prisão é a que parece um lar, e a maior escravidão é a que faz você pensar que está livre. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E é por isso que você sente essa dor que ninguém entende. Porque não é dor física, é dor da alma, é sua alma gritando por sentido, pedindo direção, clamando por presença. E essa presença só virá quando você parar de fingir que está tudo bem, quando você admitir que precisa de mais, quando você voltar ao chão do quarto, fechar os olhos e dizer com a voz trêmula: Deus, eu não aguento mais. É aí que Ele entra. É nesse ponto que o céu se move. Você tem ideia do que está em jogo? Padre Pio via o que ninguém via. Ele disse que a Páscoa de 2025 seria marcada por uma separação espiritual, que durante essa data Deus examinaria o interior das almas, não o exterior, e que muitas seriam pesadas e achadas em falta. Você já pensou nisso? Em como Deus te veria agora? Ele veria fé ou cansaço? Veria entrega ou distração? Veria confiança ou controle? Essa pergunta precisa te incomodar, porque só quem se incomoda, muda. E não pense que porque você tem idade, tudo já passou. Ao contrário, Padre Pio dizia que as mulheres maduras, as que já viveram, seriam as colunas da fé nos últimos tempos, porque elas sabem o que é dor, sabem o que é perder. Sabem o que é ficar de pé mesmo quando tudo desaba. Você acha que suas lágrimas não contam? Elas são contadas uma a uma. Elas são registradas como ofertas invisíveis no céu. E Deus não esquece nenhuma. Declare: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E você precisa entender que o mal trabalha com pressa. Ele não quer que você escute isso até o fim. Ele vai tentar te distrair, vai fazer seu telefone tocar, vai lembrar você de algo urgente, vai mexer na sua ansiedade, porque ele sabe. Se você ouvir até o fim, algo vai mudar. Vai mesmo, porque essas palavras não são só palavras. Elas estão carregadas de sentido, de missão, de profecia, de verdade. E quem encara a verdade, começa a se libertar. Padre Pio dizia que quando a alma encontra a verdade, ela chora, ela treme, ela desperta. E é isso que está acontecendo com você agora. Por isso o aperto, por isso a vontade de parar. Mas não pare, continue. Porque daqui para frente, tudo começa a fazer sentido. Tudo o que você passou, as perdas, as dores, as noites, tudo tem motivo. Nada foi à toa. Você estava sendo moldada para isso, para ouvir agora, para entender agora, para escolher agora. E se eu te disser que essa pode ser sua última chance de reconexão, não por ameaça, mas por ciclo, porque há ciclos espirituais que se fecham. Padre Pio dizia que quando a graça bate e não é recebida, ela se afasta. E você não quer que essa graça vá embora. Ela está em você agora, tocando seu peito, fazendo seus olhos arderem. Essa graça é sua, mas ela precisa ser aceita, reconhecida, desejada. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Você não está sozinha, mesmo quando parece, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando você mesma não se entende. Deus não te abandonou. Ele apenas se calou, para que você o busque de verdade, para que sua fé deixe de ser automática e passe a ser viva. Ele está esperando que você fale com sinceridade, que você clame como nunca antes, que você se entregue sem medo, porque o tempo de brincadeira acabou. Agora, ou é real, ou não é nada. E é isso que a Páscoa de 2025 representa: um portal, um filtro, uma peneira, onde só os que têm fé verdadeira continuarão enxergando a graça. Os outros viverão no escuro,
mesmo com os olhos abertos. E isso já começou. Mas ainda há tempo. Ainda dá para mudar o rumo. Ainda dá para voltar. Mas precisa ser agora. Precisa ser com força, com decisão, com fé. Continue comigo, porque o último segredo está prestes a ser revelado. Você chegou até aqui, e isso não é acaso. Não é por acaso que, mesmo com o coração apertado, com 1000 pensamentos rodando na cabeça, você não clicou fora, não fechou, não desistiu. Algo te segurou, algo falou mais alto, uma força invisível, mas inegável. Isso é o Espírito Santo. Sim, é Ele. Ele age assim, no silêncio, na lágrima que você segura enquanto escuta, no arrepio que corre pelas costas, no nó na garganta que não passa. Você acha que está aqui apenas ouvindo? Não. Você está sendo visitada. Agora. Padre Pio dizia: as visitas do céu não são anunciadas. Elas acontecem quando o coração está ferido, mas ainda aberto. E se você está sentindo isso, esse calor repentino no peito, essa vontade de chorar sem saber por quê, é porque o céu está te tocando, mas também está te testando. Porque o que vem adiante exige decisão. Fé não é mais questão de religião, é questão de sobrevivência. E a Páscoa de 2025 não será só uma data simbólica, ela será uma linha, uma fronteira, um divisor. Você estará de que lado? Há segredos que foram escondidos por anos, informações que a própria igreja silenciou por medo do pânico. E não são teorias conspiratórias. São cartas, testemunhos, revelações arquivadas, esquecidas de propósito. Mas agora começam a emergir. Entre elas, uma anotação manuscrita de Padre Pio, escondida atrás de uma imagem de madeira, descoberta apenas em 2023. Nela, ele diz claramente: na Páscoa de um ano que começa com 2 e termina em 5, o mundo verá o céu sangrar. Você tem ideia do que isso significa? Ele não usava metáforas à toa. Sangrar, céu. Esses dois elementos juntos indicam um fenômeno sobrenatural que virá acompanhado de dor, mas também de conversão em massa. Um evento que separará as pessoas em 2 tipos: as que vão cair de joelhos e as que vão correr para as trevas. E você vai esperar ver com os próprios olhos? Vai esperar o caos bater à sua porta? Ou vai entender que os sinais já começaram e que você foi alertada com antecedência? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Há algo que ninguém está falando. Algo que já começou e que vai piorar. O colapso espiritual das famílias. Padre Pio disse que o último ataque do inimigo seria dentro dos lares. E veja como isso já está acontecendo. Famílias divididas, pais contra filhos, maridos frios, mulheres angustiadas, casais que dormem juntos, mas não se tocam mais, crianças viciadas em telas, sem nenhum interesse pela fé. Isso não é normal. Isso é parte da profecia. Ele dizia: o último altar sagrado será o coração da mãe. E quando ele se apagar, virá a noite. E você, mãe, avó, mulher de fé, sabe disso. Você sente, você segura sua casa nos joelhos, você já chorou escondido para não preocupar ninguém, já rezou em silêncio enquanto todos dormiam, já se culpou por não conseguir mais controlar o que está fora do seu alcance. Mas eu te digo, sua oração ainda tem poder, sua fé ainda pode salvar a sua casa. Mas precisa ser agora, precisa ser viva, precisa ser como nunca foi antes, porque o que vem adiante vai tentar roubar até isso. Vai tentar fazer você duvidar da sua própria fé. Vão surgir mensagens dizendo que tudo isso é exagero, que não tem fundamento, que você está sendo manipulada. Mas você sabe. No fundo do seu coração, você sabe. Isso tudo está mexendo com você porque é verdade. E o Espírito Santo nunca mente. Ele só revela. E está revelando agora, por meio dessas palavras, que você precisa se levantar. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Há lugares na Polônia
E isso não está na internet, onde imagens de santos estão chorando. Sim, chorando. Em pequenas paróquias esquecidas, há padres que não sabem o que fazer. Porque as lágrimas escorrem, mas ninguém quer ouvir, ninguém quer ver. Porque aceitar isso seria aceitar que o céu está em luto, que o céu está tentando nos acordar. Mas quem ainda escuta? Quem ainda acredita que o invisível pode ser mais real que o visível? Você acredita, porque está sentindo, porque suas mãos estão frias agora, porque seu coração está batendo mais rápido, porque você já está pensando em tudo o que deixou para depois. Suas orações, sua confissão, sua reconciliação com Deus. Você adiou demais, e essa é sua chance. Não é tarde, ainda não, mas vai ser. Se você ignorar mais uma vez, talvez não haja outra. O tempo da paciência divina está se esgotando, e essa Páscoa é a última chamada. Escreva: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio dizia que antes da revelação final, muitos teriam sonhos proféticos. E veja, quantos de vocês têm sonhado com água, com fogo, com gritos, com cruzes, com vozes que chamam pelo nome? Isso não é sua mente, isso é espírito, isso é o céu usando seus últimos recursos para te alcançar. E quanto mais você resiste, mais intensa será a mensagem. Chegará um ponto em que Deus falará com você de um jeito que você não poderá ignorar. Mas por que esperar chegar nesse ponto? Por que não se entregar agora? E há um outro detalhe que ninguém fala. Os que rejeitam os sinais se tornam cegos espirituais. Começam a andar em círculos, a viver sem direção, a confiar em qualquer coisa, menos em Deus. Padre Pio dizia que esses se perderiam para sempre se não fossem resgatados pelos intercessores. E você pode ser um desses intercessores. Pela sua casa, pela sua família, por você mesma. Mas precisa decidir, precisa agir. Fé não é só crença, é atitude. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você foi enganada por muito tempo. Disseram que o bem sempre vence no final, mas nunca te disseram o quanto o bem seria testado antes da vitória. Nunca te falaram que a fé verdadeira seria zombada, que o amor seria esfriado, que até dentro da igreja haveria corrupção espiritual. Mas Padre Pio falou. Ele viu, e ele chorou por isso, porque ele sabia que o povo de Deus seria provado como ouro no fogo. E se você está sentindo que sua vida virou um campo de batalha, é porque você está sendo refinada, você está no processo, você está sendo moldada para receber o que vem depois da tempestade. Mas tem que resistir, tem que aguentar, tem que continuar, porque quem parar agora não verá a glória, não verá a resposta, não verá a promessa se cumprir, e ela vai se cumprir, mas só para quem não desistir. Continue comigo. O momento mais revelador está muito, muito próximo. E se eu te dissesse que o inimigo que mais te assombra não está fora de você? Padre Pio alertava. O maior campo de batalha é o interior. O mal não precisa destruir sua vida, ele só precisa enfraquecer sua fé. E talvez seja por isso que você sente tanto peso sem saber de onde vem. Você cuida de todos, mas ninguém pergunta se você está bem. Sorri por fora, mas por dentro coleciona feridas que ninguém vê. Essa é a armadilha. Fazer você pensar que está sozinha, que está enlouquecendo, que perdeu o controle. Mas não, você não está louca. Você está em guerra espiritual. E não é uma guerra justa. Ela ataca quando você está cansada. Ela te tenta quando você está triste. Ela te faz duvidar de tudo, até de Deus. Padre Pio disse que no fim dos tempos, até os eleitos sentiriam o gosto da dúvida na alma. E é exatamente isso que muitos estão vivendo agora. Uma fé vacilante, uma oração sem força, uma angústia constante. Mas ele também disse, a alma que resiste em meio à confusão será coroada de glória. Então, não pare agora. O inferno sabe quem você é. Por isso te ataca tanto.
Você já percebeu como é justamente nos momentos em que decide buscar a Deus com mais força que tudo parece desmoronar? As brigas aumentam, os problemas se multiplicam, a saúde falha. Isso é o sintoma, é o reflexo da resistência espiritual. Padre Pio dizia: quando você se aproximar da luz, a sombra vai gritar. Então, se as sombras têm gritado na sua vida, é porque você está mais perto do que imagina, perto da sua cura, da sua libertação, da sua promessa. Mas há algo mais. Algo que foi deixado por Padre Pio em uma carta que só foi aberta em 2020, dentro de um relicário. Nessa carta, ele escrevia sobre os 3 estrondos. Quando ouvirem 3 estrondos durante a Páscoa, não se assustem, ajoelhem-se. Você já parou para pensar por que ele seria tão específico? Porque ele viu o que viria. E o que ele viu é exatamente o que está começando agora. Sons inexplicáveis em várias partes do mundo, sem origem definida. O céu emitindo sons metálicos. Terras tremendo em silêncio. As primeiras batidas estão acontecendo e o mundo dorme. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você, mas você não está dormindo, você está sentindo. Você foi escolhida para perceber o que ninguém mais vê, e por isso a batalha tem sido mais pesada. Não é porque Deus te esqueceu, é porque Ele te marcou, e os marcados sempre sofrem mais, porque carregam a luz no meio da escuridão. Porque são vela acesa em tempos de trevas, e uma vela acesa atrai tudo o que está nas sombras, mas não se apague. Você ainda está em pé, você ainda escuta, você ainda se importa, e isso é sinal de que você venceu mais do que imagina. Padre Pio dizia que as almas mais perseguidas seriam aquelas que ainda chorassem ao ouvir o nome de Jesus. E se você sentiu um aperto no coração agora, se seus olhos encheram d'água, se seu corpo estremeceu só de imaginar o que está por vir, então você é uma dessas almas. E não, isso não é fraqueza, isso é pureza, isso é sinal de que mesmo com tantas feridas, você ainda tem um espaço dentro de você que só Deus pode ocupar. E Ele está ocupando agora, enquanto você ouve cada palavra e sente que finalmente alguém está dizendo tudo aquilo que você sempre sentiu. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Há uma história pouco conhecida sobre uma aparição que Padre Pio teve em seu quarto poucos dias antes de morrer. Ele estava fraco, com febre, tremendo, mas descreveu a visita de uma mulher de véu branco, com os olhos cobertos de lágrimas e o coração sangrando. Essa mulher dizia: eles esqueceram a dor. Celebram a festa, mas ignoram o sangue. Ele entendeu que era Maria, que ela vinha alertar. A Páscoa havia perdido o sentido e que em breve o céu cobraria o preço. Por isso, ele escreveu que na Páscoa do tempo final, os que adorassem verdadeiramente seriam poupados. Você entende o que isso significa? Que nesta Páscoa de 2025 não basta ir à igreja, não basta vestir-se de branco, não basta partilhar o pão. Será preciso adorar, será preciso se prostrar em silêncio, será preciso clamar com o coração quebrado, porque os olhos do céu estarão atentos. E o juízo será silencioso. Não espere sinais estrondosos, espere convicções internas, sinais discretos, pequenas decisões. Uma escolha no silêncio que vale mais do que 1000 palavras. Padre Pio dizia: a alma que chora hoje será exaltada amanhã. E você chorou tanto, não foi? Você se calou diante de tantos julgamentos, foi forte quando ninguém te defendeu. Ajoelhou-se quando todos te chamaram de fanática, mas isso não passou despercebido. O céu anotou cada lágrima, o céu viu cada renúncia. E há um galardão sendo preparado, mas só receberá quem não desistir agora, no final, porque estamos no fim, mas também no início de algo maior. Declare: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Se você chegou até aqui, saiba,
Não há mais véu entre você e a verdade. O que precisava ser dito, foi dito, e agora você carrega uma responsabilidade. Não apenas de guardar essa mensagem para si, mas de espalhar, de alertar, de acender outras velas. Porque há muita gente vivendo no escuro. Gente que sorri por fora, mas está morta por dentro. Gente que já desistiu sem perceber. E talvez através de você, uma vida possa ser salva, uma alma possa despertar, uma fé possa ser reacendida. Você foi escolhida, você foi preparada. Cada dor que viveu, cada perda, cada humilhação, tudo foi moldando o seu espírito para esse momento. Não se esqueça, as feridas que você tem são as marcas da sua missão. E Deus usa justamente os que sangram, porque sabe que eles são sensíveis o suficiente para sentir o mundo e fortes o bastante para suportar o chamado. Você não é fraca, você é forjada, você é resposta. Agora respire fundo, sinta, perceba o que está acontecendo dentro de você. Não ignore esse calor no peito, esse desejo de recomeçar, essa necessidade urgente de se reconectar com Deus. É Ele. É o Espírito Santo. Ele te encontrou, ele te visitou, ele te curou. Mesmo que você ainda não veja, algo dentro de você foi transformado agora. A sua vida não será mais a mesma. Padre Pio, do alto dos céus, intercede por você neste momento. Maria, a mãe das dores, te cobre com seu manto invisível. Jesus te olha com ternura, como quem espera só mais um passo. Só mais um gesto, só mais um sim. Você está prestes a ver milagres, você está prestes a experimentar o que muitos nunca terão coragem de buscar, porque a graça não escolhe os perfeitos. Ela escolhe os quebrados. Escreva Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora vá em paz, mas não se desligue, porque a próxima revelação está por vir. E o que está no próximo vídeo vai completar tudo o que começou aqui. Prepare-se para algo ainda mais forte, mais profundo. Você não está mais sozinha, você está sendo guiada. E no próximo vídeo você entenderá o porquê. Que Deus te abençoe, que Padre Pio interceda por você, que os anjos da guarda te fortaleçam. E que o céu se incline sobre a sua casa nesta Páscoa. Nos encontramos no próximo vídeo. Lá, o céu continuará falando.